A senhora veio me procurar aqui dia 16 de dezembro, há 60 dias atrás. Quantos anos a senhora tem? Vou fazer 34 anos. O que a senhora trabalha? Eu sou pesquisadora. Tá bom. Me conta por que a senhora veio aqui me procurar 2 meses atrás. Eu vim aqui te procurar porque eu tinha dor de cabeça todos os dias, 24 horas por dia, há anos, nem sei, mais de 5 anos talvez. Não conseguia dormir, não conseguia trabalhar, não aguentava mais, estava desesperada. Bom, vamos analisar um pouco esse caso da Laís. Então, a Laís é uma senhora na faixa de 30 anos, quer dizer que é o período mais produtivo do ser humano, tá? Por que é importante ressaltar 30 anos? Porque a gente sabe que a maioria dos pacientes, primeiro, são mulheres, e segundo, essas mulheres têm entre 30 e 40 anos, são as mulheres que mais sofrem de dor na região da cabeça. Então, o caso dela é um caso, infelizmente, muito comum. Por que eu digo infelizmente? Porque a Laís demorou anos para entender a causa da dor de cabeça dela. E que tratamento a senhora tinha feito? Quem que a senhora tinha procurado até chegar aqui? No começo eu tinha procurado dentistas, né, e fui trocando plaquinhas noturnas, várias. Aí elas começaram a quebrar, aí eu procurei fisiatras por causa da dor cervical muito forte, não tinha posição. Depois eu fui no dermatologista para fazer botox. Foi em neuro também? Neuro, que até tive um diagnóstico de enxaqueca, mas que agora não tem mais nada. Então, se a gente avaliar, ela foi no neuro algumas vezes, o neuro falou que era enxaqueca. Ela passou em vários dentistas que cada um foi trocando a placa de bruxismo dela. Ela fala que ela usou várias placas de bruxismo, ela nunca conseguiu controlar o bruxismo com as placas novas que ela fazia. Ela fez uso de botox. Então, o botox nesse caso vai ajudar a diminuir a intensidade da contração da fibra muscular. Então, qual que é a ideia do uso do botox? Olha, nós colocamos botox para, entre aspas, isso pelo menos que é vendido dentro das clínicas, para tratar o teu bruxismo. O botox não trata o bruxismo, tá? O botox ele diminui a atividade da fibra muscular. Então, o paciente tem bruxismo, só que em vez de ele apertar, vamos dizer, 100 quilos, ele vai apertar 20 quilos, mas ele continua apertando. Por que o botox não trata o bruxismo? Porque o bruxismo é um comportamento, o bruxismo é um hábito que o paciente tem, o bruxismo é um padrão neuromuscular. E o botox não vai mudar o hábito do paciente, né? E ela fazia uso de remédios analgésicos, relaxante muscular, anti-inflamatório, fazia anos. E o que mais impressiona na conversa da Laís, na queixa dela, é que ela não está conseguindo nem trabalhar mais, ela estava com o impacto tão importante da dor na qualidade de vida dela, que realmente, quando ela fala que ela melhorou, ela fala, minha vida mudou, né? Porque a vida dela com a dor era uma vida incapacitante, né? Ela deixava de fazer coisas do dia a dia dela, trabalhar socialmente, enfim, e quando ela ficou sem dor, ela mudou a vida dela. Aonde que eram as suas dores? Aponta para mim com o dedo. Assim, muita dor na cervical, Tá. Da cervical para nuca, parte de trás, aqui um pouco, e aí a principal dor de cabeça ainda era na parte de trás, mas às vezes eu tinha aqui também um pouco de zumbido. Era isso. Tá. E aí a gente fez o tratamento com o uso do Diva para tentar diminuir e controlar o apertamento que a senhora tinha com a boca. A senhora percebia que apertava os dentes? Percebia, mas não conseguia controlar. Não. Tá. Ok, hoje se passaram então 60 dias. Conta como a senhora está hoje. Nossa. Eu acho que nos 60 dias eu tive dor de cabeça, acho que 2 vezes. 2 dias, né? E eu tô
ótima. A senhora tomava muito remédio? Quase todos os dias. Todos os dias? Tipo o quê? Analgésicos? Analgésicos, relaxantes musculares, direto. Tá. E agora, esses últimos 60 dias, a senhora tomou quantas vezes remédio? 2 vezes. 2 vezes 60 dias? Só 2 vezes, né? A dor passou? Nossa. No dia que eu tomei o remédio? Não. Em geral? É. Nossa, não lembro mais do que era viver daquele jeito. Então, esse caminho, essa jornada do paciente é muito comum. Ele demora anos até entender qual que é o problema dele, né? No caso dela, então, ela foi encaminhada para a gente avaliar. E a primeira coisa que nós fizemos, além, obviamente, de preencher um questionário, um diagnóstico inicial, conversar com ela, a gente fez um exame chamado exame de eletromiografia, que detecta a atividade elétrica da musculatura. O que é esse exame? Nós colocamos eletrodos na região temporal e na região do masseter do paciente e a gente avalia, através desses eletrodos, a tensão muscular que o paciente faz. E a Laís apertava os dentes, tensionava essa musculatura durante o dia de forma praticamente incontrolável. Ela era inconsciente, ela não sabia o que ela fazia, mas ela fazia muito isso. E o fato de você contrair a musculatura durante o dia, de forma inconsciente, acaba sobrecarregando todo o sistema muscular que a gente tem na cabeça, sobrecarrega as articulações e o paciente começa a ter dor. Dor aonde? Eu tenho dor temporal, tenho dor aqui no rosto, a dor ela vai descendo até a nuca. Muitas vezes eu tenho sensações ruins na articulação e no ouvido, parece que está travando, parece que tem estalo, parece que eu tenho um zumbido, parece que o meu ouvido está entupido. Então tudo isso é queixa do paciente que tem muito bruxismo durante o dia. E no caso dela, esse bruxismo, essa tensão muscular diurna, muitas vezes acabava se transformando numa dor incapacitante, né? A gente sabe que mais você aperta o dente, mais você pode gatilhar uma enxaqueca, né? E não adianta tomar remédio, porque você está o tempo inteiro fazendo apertamento de dente. O tempo inteiro você está estimulando e sobrecarregando o sistema muscular que você tem na cabeça. Então, no caso dela, qual que foi o tratamento? Depois do diagnóstico, olha, realmente você tem muito bruxismo durante o dia, nós vamos tentar te ajudar a controlar esse bruxismo através do uso de um dispositivo intraoral, o DIVA, né? que o paciente vai usar durante o dia. E cada vez que o paciente vai apertar os dentes, ou vai querer apertar o dente, o DIVA vai avisar ele: olha, você está apertando o dente, relaxa. Então, o dispositivo, na verdade, ele transforma um ato inconsciente, um ato automático, no caso da Laís era o apertamento, numa coisa consciente. Então, cada vez que ela apertava antes do uso do DIVA, ela não percebia. E ela ficava apertando, sobrecarregando o sistema. Agora, com o uso do DIVA, cada vez que ela aperta, o aparelho avisa a ela: você está apertando. Estou apertando, não pode. E ela foi treinando o cérebro dela para controlar este hábito. E depois de um tempo muito curto, 2, 3 meses, esse retorno foi de 60 dias, no caso dela, ela teve uma melhora muito rápida. O paciente, pelo fato de diminuir o apertamento, ele diminui a sobrecarga muscular e diminui a dor. E no caso da Laís, isso mesmo que aconteceu, isso é muito comum. Na hora que você controla o apertamento, diminui a sobrecarga e o paciente melhora da dor dele, né? A Laís, ela usou mais 30 dias o aparelho e depois a gente desmamou. Durante o tratamento ela usou umas 4 a 6 horas por dia apenas, tá? É o bastante, a gente sabe já estatisticamente em quase 5.000 pacientes que com 6 horas por dia mais ou menos você consegue reeducar o teu cérebro, então quebrar o padrão neuromuscular, quebrar esse hábito do bruxismo. Depois você usa durante 2 horas, né? E depois você para. E a gente percebe que o paciente não volta a ter o bruxismo, porque você quebra de fato o hábito, você quebra de fato esse padrão tensional que o paciente tem. É isso, foi um caso muito interessante, um caso de sucesso. A Laís hoje está super bem, e aí todo o tratamento dependeu de um bom diagnóstico. E isso que demorou tanto no caso dela, e que tem demorado muito quando a gente pega o paciente, a gente vê que o paciente poderia ter melhorado antes e está sofrendo à toa durante anos, tomando remédio e tendo um impacto muito negativo na qualidade de vida. Bom, obrigado, dona Laís, foi um prazer.
Se você tem os mesmos sintomas da Laís e finalmente quer voltar a sorrir como ela, entre em contato com algum de nossos especialistas e tenho certeza que vamos poder te ajudar com o seu problema. Liva. Viva livre. Viva a vida.